Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Essa aula de hoje, continuando nosso assunto, que são os movimentos sociais e políticos no século XIX. Essa aula especificamente a gente vai falar sobre as unificações, unificação italiana e unificação alemã. Esse conteúdo está contido aí na aula 11 do segundo ano. Bom, a gente tem estudado. O século XIX, então, condensa uma série de pensamentos, de ideologias, de transformações políticas e de ações práticas, né? Como as barricadas de 1830, a Primavera dos Povos em 48. Então, isso assinalava que era um século de grandes transformações sob um cenário de grande nacionalismo e um nacionalismo crescente. Esse nacionalismo em alguns lugares representou emancipação, como a gente viu na última aula, no caso de independências. Mas em outros casos, o nacionalismo representou o processo de construção da própria unidade nacional. É curioso a gente perceber que regiões que a gente fala como se sempre existiram da mesma forma, na verdade são bem recentes, né? Como é o caso da Itália e da Alemanha. São países que, em sua estrutura política, são bem novos, na verdade, comparado com alguns outros europeus. Então, vamos começar aqui pelo caso italiano. Bom, a Itália, ela tem uma fragmentação política marcada por um norte, sob o domínio austríaco, no centro, os chamados estados papais, sob influência, domínio da Igreja Católica, e ao sul, região das Sicílias, com domínio da dinastia Bourbon da França. Além disso, a gente tem a região do estado sardo-piemontês, que representa aí uma região autônoma. Portanto, quando a gente fala da Itália, a gente está falando, na verdade, de um modelo de país bastante picotado, que não representava, então, um Estado nacional, a ideia de nação pairava sobre a Itália, mas não tinha ainda um Estado italiano. Então esse sentimento nacionalista crescia bastante. Por exemplo, deu origem a um movimento, dentro do âmbito dos movimentos de 48, chamado de Ressurgimento, que era a ideia de retomar a vontade de unificação italiana. O Ressurgimento está associado a intelectuais, a artistas, a políticos que planejam retomar a concepção de uma Itália unificada desde essa metade do século XIX. Acontece que naquele momento não foi possível de se conseguir de fato essa unificação, pelo menos naquele momento. Mas aqui vale a atenção para a gente perceber o que de fato vai acontecer. O reino do Piemont, o chamado reino sardo-piemontês, era um reino desenvolvido, né? A sede do reino é Turim, e esse reino tinha mais características industrializadas de fato, já com o desenvolvimento industrial acentuado. Acontece que esbarrava no problema da falta de unidade do Estado Nacional. Se você lembrar um pouquinho, ter um Estado todo fragmentado dificultava demais para que uma indústria nacional, por exemplo, uma indústria, no caso do Reino Sardo-Piemontês, conseguisse mercado consumidor, porque afinal todos os estados fragmentados dificultavam demais. No âmbito de competição com outras indústrias, então, de países mais organizados nesse sentido, dificultaria muito, muito mesmo. Então, é por conta disso que vai crescendo no Reino Sardo-Piemontês uma vontade grande de promover a unificação dessas regiões, já com essa visão burguesa mesmo, de benefício da indústria do Reino Sardo-Piemontês. Quem liderava essa missão de conquista, de unificação, é o ministro Camilo Cavour. O ministro Cavour, primeiro-ministro do Reino Sardo-Piemontês, começa a articular uma série de questões para conseguir fazer o processo de unificação. Em alguns momentos, essa unificação italiana se dá com acordos diplomáticos, com
plebiscitos, mas em outros com conflitos também. Enquanto o reino sérvio-piemontês, então, tenta articular a partir do norte o processo de unificação, no sul, camponeses, diante da situação financeira e, enfim, de vida que era pior no sul, começam também com revoltas contra o domínio que exercia-se os Bourbons sobre a região das Sicílias. Liderados pelo herói Giuseppe Garibaldi, um nome importante aqui também para a história do Brasil, porque ele está diretamente ligado à Farroupilha. O Garibaldi, ele comanda os Camisas Vermelhas, esse grupo de camponeses no sul. Então, a unificação vem do norte via Reino Sardo-Piemontês e do sul via os Camisas Vermelhas. A diferença é, no norte se defendia uma monarquia, ou seja, o rei. Enquanto no sul, esse movimento mais popular tinha um caráter mais democrático e defendia uma república. Pensando na união nacional, que naquele momento era mais importante do que outras divergências, Giuseppe Garibaldi aceita as condições de se unificar a partir de uma monarquia. Sendo assim, o reino italiano vai surgir nas mãos de Vítor Emanuel II, o rei do reino sardo-piemontês, que agora passava a ser rei da Itália. O norte italiano vai ser anexado em 1859, a região do Veneto, lá onde fica Veneza, em 1866, e as regiões centrais dos estados romanos passam a ser unificados em 1870. Essa região, aliás, desperta uma questão, que a gente chama de questão romana, que é a não aceitação do Papa dessa unificação, né, já que ele queria um Estado autônomo e tudo mais. A questão romana vai ser resolvida só mais à frente, no tratado assinado entre a Igreja e, na época, o então ditador, né, o Benito Mussolini, o fascista italiano, no chamado Tratado de Latrão, que a gente vai ver mais à frente. O ditador Mussolini aceitava ceder o espaço, então, para a Igreja, que hoje a gente chama de Vaticano, né, o Estado do Vaticano, e em troca a Igreja não se opunha aos atos do Mussolini. Mas isso a gente conta mais para frente, quando a gente for falar das prévias da Segunda Guerra Mundial. Por hora, para nós, é legal ver essa ideia de que então a Itália se unifica, mas uma Itália muito diferente. O norte mais desenvolvido, mais industrializado, passando pela segunda revolução industrial, então, e o sul mais camponês, mais agrário, muito mais pobre. Essa unificação vai trazer alguns problemas. Primeiro de tudo, porque ela é, de certa forma, meio imposta. Então, vai levar o Cavour, por exemplo, a dizer uma frase que marca bem isso, ó, fizemos a Itália, nos falta criar os italianos. Porque a divergência, né, era evidente, o sul e o norte da Itália eram muito diferentes, muito mesmo. Se tinham costumes parecidos e tudo mais, obviamente, questões culturais, mas pareciam países opostos. É tão assim que quando a gente for falar do segundo reinado no Brasil, a imigração italiana para o Brasil, ela está diretamente ligada a esse momento, que a partir da unificação, as questões no sul ficam piores, porque essa unificação evidenciava essa diferença norte e sul, ao ponto de que o empobrecimento no sul vai aumentando. Então muitos vão sair rumo à América para tentar melhorar as condições de vida. Bom, enfim, dentro do conceito então de unificações, a Itália completa a sua unificação aí então na década de 70 do século XIX, se tornando então um país unificado a partir de um reino. É semelhante o que vai acontecer na Alemanha. No caso da Alemanha, a fragmentação alemã vem desde do Sacro Império Romano Germânico, né, que já havia sido chamado de o Primeiro Reich, o Primeiro Império Alemão. Desde lá,
os estados alemães tinham uma certa dificuldade de até chegar em acordos, porque tinha uma grande divergência entre eles. O máximo de unificação política que se tinha era chamada Confederação Germânica. Na verdade, uma imposição arbitrária desde do Congresso de Viena, que colocava a Áustria com um controle sobre essa região, mas na verdade os 39 estados alemães viviam com grande autonomia, sem uma unidade política de fato. A coisa mais próxima que a gente pode dizer assim, que existia de união, foi o Zollverein, criado em 1834, que foi, na verdade, uma união aduaneira, tipo, a queda de barreiras alfandegárias ali entre os estados era o que dava a maior ideia de união entre esses 39 estados, na verdade. De todos eles, o estado mais destacado e o maior deles, com a sede em Berlim, é o Reino da Prússia. O Reino Prussiano era um reino grande, poderoso, bastante industrializado. Destaque para o primeiro-ministro do Reino Prussiano, que é o ministro Otto von Bismarck. O Bismarck acaba sendo aí um nome de peso, né? O chamado chanceler de ferro. O Bismarck defendia o processo de unificação e claramente afirmava que esse processo de unificação seria feito com ferro e sangue. Ou seja, ficava claro que o processo de unificação precisaria de uma sequência de conflitos. Pois é, e é de fato isso que vai acontecer. Em 1864, Áustria e Prússia juntas comandam a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca, que leva à anexação de regiões que ficavam lá no extremo norte da Alemanha, pertencentes à Dinamarca naquele momento, mas de maioria alemã, ou seja, estados alemães na prática. Habilmente, o Bismarck consegue, 2 anos depois, promover a Guerra das 7 Semanas contra a Áustria. E aqui uma vitória expressiva da Prússia contra a poderosa Áustria dava demonstrações de que a Prússia tinha se preparado bem para esse momento. E a vitória sobre a Áustria, com participação de alguns outros estados alemães, evidentemente, levava à criação da Confederação Germânica do Norte, lideradas pela Prússia. Isso significava que alguns estados já se unificavam, mas uma série de outros, principalmente a região da Baviera, não queriam esse processo de unificação. Foi aí que o Bismarck consegue, através de um desgaste da relação com a França, promover a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III, que governava a França, entra em choque então contra a Prússia. Mas a questão aqui é interessante porque Bismarck faz um apelo aos estados que ainda não tinham se unificado, algo do tipo: puxa, a França, antigos inimigos nossos, vão vir para o confronto. O que a gente vai fazer? Vai simplesmente deixar eles virem? Ninguém vai nos ajudar e tal. Esse apelo de caráter nacionalista faz com que esses estados que não tinham uma intenção tão grande assim de se unificar, acabem optando por participar desse envolvimento na Guerra Franco-Prussiana. E a guerra acontece, mais uma vitória brilhante, na verdade, da Alemanha, que se formava, e uma humilhação para a França. Por quê? A derrota francesa ela é marcada pelo Tratado de Frankfurt. Primeiro, é feita uma festa no Palácio de Versalhes, celebrando a vitória alemã com a presença de todos os líderes dos estados alemães. Humilhante. E aí então é assinado o Tratado de Frankfurt, em que a Alemanha reconhecia a derrota, encerrando a guerra, mas era obrigada a pagar uma indenização muito grande e ainda obrigado a ceder a região da Alsácia e da Lorena, uma região muito importante de minérios e tal da Europa, ali na divisa entre França e Alemanha. Região que vai dar problema algumas vezes nessa relação França-Alemanha. Isso despertou já de cara um sentimento revanchista francês.
como se fosse aquilo que está cozinhando e em algum momento, quando se existia a oportunidade, esse sentimento vai virar e vai aflorar. Enquanto isso, a Alemanha, então, se tornava unificada, aglutinada em torno da Prússia. Surgia o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, nesse processo de unificação, agora governados por Guilherme I, que é o antigo rei da Prússia, que governava então agora toda a Alemanha. O que é curioso da gente perceber nisso tudo? Tanto a Alemanha quanto a Itália se formaram num processo de anexação a um Estado industrializado. Esse Estado industrializado consegue fazer esse processo de unificação e, ao fazer isso, ganha fôlego, ganha condições de acelerar seu processo industrial, promovendo o que vai ser chamado de Segunda Revolução Industrial ou primeira para esses lugares, mas uma via mais acelerada, chamada de via prussiana. Então, esses grupos vão crescer muito fortes e vão pleitear mercados mundiais também. Ou seja, começava daqui a pouco, a gente vai falar disso nas próximas aulas, no futuro, o imperialismo. E agora nós temos mais 2 países entrando no jogo imperialista, também com indústrias poderosas, querendo fatias do mercado. Beleza? É isso aí. Então, o século XIX chegava na Europa nesse ponto com as unificações de Itália e Alemanha, completando para nós aí os 2 últimos países europeus importantes para entender o imperialismo e, consequentemente, a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver na sequência. Bom, próxima aula, aula 12. Nós vamos sair um pouquinho da Europa e vamos falar sobre os Estados Unidos no século XIX, antes de voltar as nossas atenções para o Brasil. É isso aí, galera. Assim, então, a gente encerra essas questões da Europa. Até a nossa próxima aula. Se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever para receber as notificações de quando as aulas novas são colocadas. Valeu, pessoal. Até!